Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Está escrito. É quase sempre o que alguém grita quando quer dar por terminada uma discussão ou um debate envolvendo assuntos bíblicos. Esse está escrito seria determinante. É como se quem o usasse estivesse dizendo está escrito e ponto final. Mas não é bem assim não. O apóstolo Paulo, de forma bem definida, estabeleceu a diferenciação entre os segmentos da humanidade quanto ao emprego das afirmações das Sagradas Escrituras. Escreveu ele aos remidos coríntios: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32. Isso significa, e tinha mesmo que significar, que existem afirmações escriturísticas direcionadas exclusivamente aos judeus, enquanto outras dizem respeito à igreja, aos remidos e, por fim, aparecem aquelas que visam a humanidade de forma geral, ou os chamados gentios. Qualquer escritura retirada do seu contexto passa a constituir um enorme perigo, uma vez que, dizendo o que diz, em determinada direção e para determinado grupo, será aplicada em relação a outro grupo que se utilizará de promessas alheias, como se lhe dissessem respeito, gerando frustrações, desencontros e mentiras. Isso tem acontecido de forma repetida no período de Laodiceia. E muitos que já não tinham mesmo a intenção de confiar na palavra de Deus, muitos de fora da igreja, muitos do mundo, se valem de tais incoerências para alimentar ainda mais sua incredulidade. Outros, em Laodiceia ou não, para se darem bem e para verem cheios seus movimentos, usam e abusam de afirmações que fazem referência ao bem-estar físico carnal nas questões da saúde e da prosperidade, sempre de escrituras diante da cruz. E a bagunça está feita. E cada um que repita, mas está escrito, está escrito. É o caso, por exemplo, do que foi revelado ao profeta Isaías sobre a obra salvadora do Senhor Jesus e de sua revelação aos judeus como Messias prometido. Sendo Isaías um profeta de Israel, foi para Israel, em princípio, que ele se dirigiu e que a profecia foi dada. Só Israel esperava o Messias. Só Israel possuía a promessa do Messias. Os gentios seriam alcançados posteriormente, o que de fato aconteceu. Então, as profecias messiânicas tinham uma única direção: Israel. E o Senhor Jesus patenteou essa verdade enfaticamente, dizendo aos apóstolos antes da cruz: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6. Reiterando, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. O que o Senhor Jesus trouxe para os gentios foi infinitamente mais importante que as promessas existentes para Israel, exceto a promessa do Messias Salvador. Não obstante, o que foi prometido a Israel foi prometido a Israel em termos
físicos ou de bênçãos físicas, não aos gentios e nem tampouco à igreja. O Senhor zela por sua palavra para que ela se cumpra. Ezequiel 12, 25, Romanos 9, 28, etc. Mas não pode ele ser responsável por promessas que, feitas aos filhos de Israel, estejam sendo aplicadas à igreja ou ao mundo. Quantas vezes o sentido exato do que foi revelado é desprezado, esquecido ou relegado, criando-se em seu lugar expectativas frustrantes e irreais. Acontece assim, repetimos, com a profecia de Isaías sobre o Senhor Jesus em seu clímax, quando foi dito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. A maioria quase absoluta dos que citam esta escritura o faz em função da promessa de solução de problemas físicos, da cura de enfermidades. Nas sessões de curas que pululam por aí, é sempre a promessa, através de Isaías, o carro-chefe, como a exigir do Senhor Deus o cumprimento do que está escrito. Senhor, berram eles, confiamos nas tuas promessas e reivindicamos, exigimos a cura para tal e qual enfermidade. Que humanidade perversa! Que lástima a existência de pregadores que fazem tudo e tudo fazem sempre visando a entrada de dinheiro. Mas não é verdade que em seu ministério o Senhor Jesus não só curou e produziu maravilhas, como ordenou aos seus discípulos que também o fizessem? Sem dúvida que é. E quem o negaria? Mas por acaso é proibido fazer exame acurado e competente dos fatos? Não que se saiba. Examinemos então. Registrou o apóstolo Mateus a ordem do Senhor aos seus enviados nos seguintes termos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10 e 8. Todavia, por acaso foi revelado a Isaías a ressurreição de mortos e a expulsão de demônios como parte da obra salvadora ou do ministério do Messias? Estaria então o Senhor Jesus indo além do que fora revelado? Se Mateus 10 e 8 fosse o contexto de Isaías 53, 4 e 5, sim, o Senhor teria extrapolado sua competência, teria ido além do determinado e não serviria para Salvador ou como Salvador. Mas é claro que nada disso aconteceu. O texto de Isaías não cuida precipuamente ou apenas da cura de enfermidades no âmbito da carne, ainda que a isso se aplique nos termos de Mateus 8, 14, 17, etc. Nesse caso aqui, quando foi curada a sogra de Pedro. Mas será que ela continuou viva e continua viva? E morreu de quê? Atropelada por algum trem? Ou vítima de alguma enfermidade? A prova da abrangência da profecia de Isaías está na citação feita pelo próprio apóstolo Pedro, que registrou da seguinte forma: levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 de Pedro 2 e 24. Por favor, mas respeito com o que está escrito, se não vira tudo a mesma coisa, sem dizer absolutamente nada.
Desse jeito, a Bíblia transforma-se num amontoado de coisa nenhuma, do tipo tanto faz, como tanto fez e companhia limitada. Ao citar o que dissera Isaías, Pedro fez usando o verbo iaomai, que é curar, no aoristo indicativo passivo, um tempo correspondente ao usado pelo profeta, só que depois da morte e da ressurreição do Senhor. O aoristo sempre coloca a ação como absolutamente consumada. Então, o que Pedro dizia aos remidos é que o Senhor Jesus os tinha curado definitivamente da maior de todas as enfermidades, aquela localizada no homem interior, a não ser que, num rasgo de demência, estivesse o apóstolo dizendo que aqueles a quem escrevia jamais sofreriam qualquer tipo de enfermidade física. Mas, nesse caso hipotético, de que teriam morrido aqueles remidos? Porque, pelo que consta, não existe no mundo ninguém que já tenha vivido 1900 anos e que ainda continue vivo na carne. Dos que, em primeira mão, receberam a epístola de Pedro, ninguém existe que viva, e nem o apóstolo. E cadê suas enfermidades que não foram curadas? Pois que morreram. E morreram todos acometidos de enfermidades, ou por enfermidades. No mínimo, pela falência múltipla dos órgãos, o que vem ser a mesma coisa, enfermidade. E porque não foram curados. Além do que, se alguém, pelas feridas do Senhor, tivesse sido sarado de suas enfermidades físicas, qual seria, ou qual teria sido a bênção para quem não tinha, ou para quem não tivesse enfermidades? Seria sarado de quê? Ou do quê? A construção grega na epístola e na profecia não admite exceções. Fomos sarados, disse Isaías. Fostes sarados, completou Pedro, todos na dimensão do Espírito. A enfermidade era interior, no Espírito, e dessa, todos os que invocaram o precioso nome do Senhor Jesus foram realmente sarados, e de uma vez por todas. As maravilhas operadas pelo Senhor e pelos apóstolos foram produzidas para que os filhos de Israel tomassem consciência de que era ele realmente o Messias. Nenhum judeu dos dias do Senhor Jesus e ainda dos tempos subsequentes pode alegar não ter confiado nele por falta de provas de sua messianidade. Isso ele provou de forma substancial com as obras portentosas que realizou, inclusive com as curas milagrosas, autênticas maravilhas. Porém, crer nele confiar, não significa, jamais significou não mais ter ou não mais padecer enfermidades físicas. Esse desvirtuamento da coisa escrita vai custar muito caro aos que o produzem. O tempo está passando. Logo, logo chegará a hora do acerto. Com Deus não se brinca, mas é o que muitos estão fazendo com sua sublime palavra. Os que transformaram a Bíblia em uma roleta tentam a todo custo demonstrar uma fé extraordinária na afirmação profética. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus não quer que seus filhos padeçam qualquer tipo de doença ou de dor, vivem gritando no rádio, na televisão, no meio da rua, em tudo quanto é lugar. Viver em triunfo para esses seria viver de bolso cheio, com casa própria, carro novo e saúde de touro. E ainda acham que o Senhor Deus está profundamente satisfeito com o que declaram. Às vezes, nem se dão conta mesmo de serem declarações facciosas que não visam hora nenhuma a glória do Senhor Jesus, pois têm como escopo, como propósito principal, o bem-estar de cada um, que é justo que se diga, agradece a todo tempo por esses tipos de bênçãos ou de vantagens que nem sempre vêm ou vieram do Senhor. Entretanto, a maioria desses supercristãos, entre aspas, nega
sem o menor constrangimento, nem qualquer pejo, a eficácia do sangue do Senhor Jesus na consumação da obra salvadora ou na redenção total e absoluta, mesmo daqueles que tiveram suas enfermidades supostamente curadas. E teríamos então o quê? Teríamos, ou o mundo teria, um Salvador cuja eficácia e cujo poder só seriam definitivos para a cura de enfermidades e para o progresso financeiro de pessoas. Enfermidade, se na situação financeira em crise, problemas conjugais ou domésticos, seria com Jesus mesmo. Agora, salvação eterna, perdão absoluto e final, regeneração, justificação, reconciliação, imputação e adoção, isso só se existisse obediência, só se existisse fidelidade, perseverança, cumprimento de mandamentos da lei e tudo o mais que cada segmento inventou. Muitos creem firmemente que o Senhor Jesus tenha poder para curar sozinho. Para salvar sozinho, não. Para salvar, ele precisa ou precisaria da participação do pecador nojento e sórdido, praticando obras, cumprindo mandamentos e perseverando. Ou então, precisaria da ajuda de Maria, de velas, de rezas e vai por aí. A quanto chegou até o pessoal de Laodiceia também. Admitir que o Verbo eterno deixou sua glória e tomou um corpo carnal. Depois cumpriu item por item toda a santa, justa, perfeita e eterna lei. Foi à cruz espontaneamente. Foi ressuscitado dos mortos pelo Pai. E só consegue curar enfermidades e resolver problemas financeiros e domésticos, ficando a salvação na dependência dos que o invocassem, além de humilhante para ele, pois ou seria torná-lo incompetente, uma afronta à inteligência de Deus, que teria elaborado um plano fajuto com a figura de um projeto de Salvador, que, coitadinho, precisaria da ajuda de pecadores imundos que não se enxergam para poder completar a obra salvífica. Ou seja, salvar, Jesus só salvaria com a participação dessas belezas, vaidosas, orgulhosas e presunçosas, da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça. Agora, para curar não. Para curar, Jesus seria o máximo. Nós temos um Deus que pode tudo, vivem dizendo. Só não poderia ter competência para dar ao mundo um Salvador de vergonha e de méritos, como foi e é o Senhor Jesus. Mas também isso vai sair bem baratinho. É de fazer vergonha os argumentos insidiosos, falsos e sem consistência alguma que são apresentados pelos pregadores do Evangelho da cura fácil e da prosperidade imediata, quando são mostrados os exemplos de Paulo, Gálatas 4, 13 e 15, Timóteo, 1 Timóteo 5 e 23, Trófimo, 2 Timóteo 4 e 20, e Epafrodito, Filipenses 2, de 25 a 27, dos quais Jesus não teria levado as enfermidades, e aos quais ele não teria sarado. Mas, não, é porque, e nada dizem que se aproveite. Se o Senhor Jesus, como alardeiam esses poderosos pregadores, entre aspas, tivesse eliminado da vida do remido tudo quanto fosse enfermidade e dores, que razão teria sobrado para o que Tiago aconselhou? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5 e 14. O conselho, como se vê, elimina duas doutrinas ilusórias. A de que temos tratado, que remido não é para viver doente e nem para passar por dificuldade, porque isso seria maldição, e a inexistência dos dons de curar, já nos dias em que a epístola foi escrita, ainda no primeiro século. Senão, o conselho não seria para que fossem chamados os presbíteros, mas para que se chamasse aqueles que ostentassem os dons de curar. Dons que, aliás, aparecem mesmo no plural, quando faziam parte da vida da igreja. Ademais, os dons de curar, quando ministrados, não dependiam da oração de ninguém.
eram manifestações sobrenaturais e não careciam da presença de nenhum ancião ou presbítero. Isso tudo patenteia que sempre houve enfermidades no meio da igreja e que as manifestações espirituais, principalmente encontradas na primeira epístola aos Coríntios, capítulos 12 e 14, deixaram de ser faz muito tempo. O que jamais deixou de ser foi a eficácia grandiosíssima do sangue do Senhor Jesus, que eliminou da vida de quem invocou o nome precioso do Senhor todo e qualquer resquício da culpa do pecado, coisa que fará na vida, no espírito de quem quer que o invoque, antes que a porta da graça seja para sempre fechada. Sim, o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Sim, Ele levou sobre si todas as nossas dores. É verdade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados daquilo que médico nenhum no mundo inteiro poderia intervir. As dores que o Senhor levou sobre si, analgésico e anestésico qualquer poderiam aliviar. As enfermidades que o Senhor tomou sobre si levar-nos-iam às trevas sem fim e à perpetuação da inimizade com Deus, o Pai. Nós, remidos, nós, os que invocamos o precioso nome do Senhor Jesus para a salvação e como Salvador, não para a cura de enfermidades e nem para a aquisição de casa com carro na garagem, nós, que assim agimos, por assim termos confiado, não carregamos nem um micrograma a mais da inimizade que, sem sabermos, mantínhamos com o Altíssimo, e nem por um milésimo de segundo temos mais sobre nós essa maldição terrível. Todos os dias morrem remidos, acometidos por enfermidades, e remido doente é o que não falta, e assim será, e continuará sendo, até que chegue o momento glorioso do arrebatamento, quando o corpo abatido, frágil e sujeito a tudo quanto é bactéria, vírus e outros produtos da implantação do pecado no planeta Terra, será transformado em um corpo semelhante àquele com o qual o Salvador está assentado à destra do Pai no topo do universo. Quando o apóstolo Paulo afirmou que no Senhor Jesus o remido está perfeito, Colossenses 2:10, não fez qualquer referência ao corpo, pois se o fizesse, mentiria ou teria mentido. O remido está perfeito em Jesus, na economia de Deus, no seu espírito, no espírito do remido, que é seu homem interior. O corpo é apenas um invólucro, uma embalagem usada para conviver com o que é de ordem física. O Verbo eterno se fez homem para resolver a questão do homem interior. O homem exterior continuaria atravessando dificuldades e vicissitudes, tendo inclusive que ser trabalhado através dos meios de graça para que a natureza carnal não prevalecesse, não dominasse, como adverte o apóstolo em Gálatas 5:16, escrevendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito quer significar e significa não satisfazer os anseios da carne. Pelo contrário, investir tempo e oportunidades nas coisas de cima, nas coisas que lhe agradam ao Santo Espírito, conforme o conselho em Colossenses 3:1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quanto ao corpo, deve-se tratá-lo da melhor forma possível, para que ele consiga continuar vivo e atuante, pois há de ser sempre através dele que o remido prestará serviços à causa do Salvador neste mundo. Quando enfermo, procurar os recursos da medicina e não embromadores, que sempre estão à cata de lucro fácil. Não se diz que o Senhor Deus não possa operar maravilhas, principalmente curas. Mas ele estaria fazendo isso agora em que ramo do cristianismo? Nos que pregam a necessidade do sábado ou do domingo para a salvação? No que prega a necessidade da perseverança? No que prega a necessidade da intervenção de Maria, que deveria rogar pelos devotos até na hora da morte? No que prega as reencarnações, onde Deus estaria agindo? Ou ele estaria agindo em tudo quanto fosse lugar
desde que o mencionasse, ou desde que ali fosse mencionado como Criador, mesmo que nesses lugares o valor do sangue de seu filho tivesse sido reduzido a nada. Deus não é Deus de confusão. Na contramão dos pregadores da prosperidade galopante está registrado: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Não dá para confundir. Em havendo reverência para com a palavra do Senhor, não dá para confundir. O que está escrito só é verdade se aplicado ao grupo para o qual foi escrito. A você, por exemplo, caríssimo ouvinte, é dito e está dito que a invocação do fantástico nome do Senhor Jesus resultará no perdão total e definitivo da culpa dos seus pecados, o que transformará você de criatura de Deus em filho seu. Aquele que não mente não haveria de fazê-lo exatamente em um assunto dessa magnitude, a eternidade de suas criaturas. Ele então fez afirmar: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10 e 9. Mas só isso? Que só isso? Nada, nem o universo todo vale uma só gota do precioso sangue do Salvador. Qualquer acréscimo a ele é de origem diabólica, pois seria e é tentativa ou tentativas de aviltar o poderoso sangue do Cordeiro de Deus. Se decidir você invocar o nome do Senhor Jesus, muito bem. Se decidir, todavia, continuar rejeitando, será problema seu. Aos remidos, graça e paz.